Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico reduz previsão de crescimento do Brasil para 2019. Plantio da safra de soja entra na reta final em Mato Grosso do Sul. Tomate é a hortaliça com maior alta de preços em outubro no Brasil. Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, recebe hoje o Fórum de Inovação em Agronegócio. Olá, boa tarde para você que está aqui acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. E a gente começa essa edição com uma boa notícia para o setor de avicultura do Brasil. O México autorizou outros 26 frigoríficos do país a exportar carne de frango para os mexicanos. Boa notícia, não é? A gente vai saber mais detalhes agora sobre isso, indo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com a Sara Kirchhoff, que já está por aqui. Oi, Sara, boa tarde para você. Conta mais detalhes dessa boa notícia para a gente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Com certeza, né? A boa notícia a gente sempre gosta de abordar e trazer aqui para a Agricultura BR. Então, como você falou, Juliana, são 26 novas plantas habilitadas para exportar carne de frango para o México. Com isso, então, há uma alta de 130%. No total, hoje, 46 plantas brasileiras estão, então, habilitadas para exportar carne de ave para o México com essas 26 novas plantas agora. Essas novas plantas estão localizadas aí no Distrito Federal, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e também Goiás. E a expectativa é que isso aumente ainda mais as exportações da carne bovina aqui do Brasil. Esse ano, entre janeiro e outubro, os embarques do Brasil para o México somaram aí cerca de 100 mil toneladas de carne de ave, ou seja, um aumento de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, que gerou uma receita de 138 milhões de dólares. E essa novidade, ela foi bastante repercutida ontem pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Inclusive, ontem de noite, o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, postou essa novidade aí nas redes sociais dele com bastante entusiasmo, bastante otimismo e alegria, claro, né? O Brasil é um importante exportador, aliás, de carne de frango para o mundo. E as importações de carne de frango no México somam aí cerca de 600 mil toneladas por ano. Além do Brasil, Estados Unidos e também Chile são exportadores grandes aí que mandam o produto para o destino. E essa novidade ela veio depois de uma auditoria que aconteceu em agosto desse ano, né? Uma missão mexicana que veio ao Brasil verificar essas plantas aí e agora então 2, 3 meses depois vem essa novidade e a novidade pode ficar ainda mais positiva esse ano porque o Ministério da Agricultura espera ainda uma nova missão, uma nova auditoria para ampliar as habilitações de plantas de carne bovina termoprocessada aí do Brasil para o México. Então, teve novidade já essa semana e a expectativa é que venham outras novidades positivas até o fim desse ano, que está se encaminhando aí para o finalzinho já, Juliana. É certo, né, Sara? A gente vai seguir acompanhando essa novidade por aqui. Bom, uma notícia não tão boa desta quarta-feira foi divulgada pela Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico em relação ao crescimento do Brasil em 2019. Anteriormente, essa organização estimava um crescimento do país pouco mais aquecido do que trouxe no número desta quarta-feira. Sara, de que crescimento estamos falando? Juliana, a gente está falando do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto Brasileiro. No último relatório divulgado pela organização, se falava em um crescimento de 2,5% para 2019 e agora no relatório divulgado hoje se fala em um crescimento de 2,1%. Isso contraria o Boletim Focus, aquele divulgado pelo Banco Central toda semana, que saiu na segunda-feira e que houve aí mais de 100 economistas que segue com uma perspectiva de 2,5% de crescimento
para o ano que vem. De acordo com a organização, essa diminuição na projeção do PIB para 2019, ela acontece por causa da questão dos impasses aí em relação às reformas, falando principalmente, é claro, da reforma da Previdência. Só que além do Brasil, a organização diminuiu a expectativa de crescimento para o PIB no ano que vem para as maiores economias do mundo. Juliana. Certo, Sara, obrigada por mais esse destaque. Até já. Seguimos falando aqui sobre mercado financeiro. O dólar que opera em alta nesta quarta-feira, após na terça-feira não ter pregão doméstico devido ao feriado do Dia da Consciência Negra. Então você acompanha comigo na sua tela como está sendo negociado o dólar neste momento no Brasil, uma variação positiva de 0,43% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,78. E para saber como se movimenta este mercado financeiro nesta quarta-feira, voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias. Sara, lá, como que a Bolsa se movimenta hoje? Carla, primeiro só destacar um pouquinho do dólar, né? Que o dólar, como você falou, hoje ele vem avançando, né? E esse é um movimento chamado de movimento de aversão ao risco, né? Porque ontem as principais bolsas nos Estados Unidos, elas tiveram queda principalmente por causa das empresas ligadas à tecnologia, que tem desvalorização nos papéis, e além disso também está pressionado por causa da preocupação com o crescimento global, como eu falei agora há pouco, né, diminuiu a estimativa de crescimento global para o ano que vem, e isso impacta bastante nas bolsas nos Estados Unidos, impacta também aqui no Brasil e faz com que o dólar, nesse movimento de aversão ao risco, ele tenha valorização. Por que ele tem essa valorização? Sempre que há um movimento de aversão ao risco, o mercado tende a correr atrás do dólar, que é considerada a moeda mais segura do mundo. Fora tudo isso, também há um destaque aí para se preocupar, além do crescimento global, ainda a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que não apresenta novidades. Agora sim, falando do índice Bovespa, hoje o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com todos esses impactos globais aí, ele vem em queda, uma queda acima de 1%, próximo aos 87 mil pontos, mas abaixo disso. Então, a gente segue de olho no mercado e o mercado, claro, que continua acompanhando as indicações aí para compor o novo governo que passa a atuar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você, Carla. Obrigada, Sara, por hoje. Essas são as informações sobre o mercado financeiro para esta quarta-feira. As informações agora são sobre o andamento do plantio da nova safra de soja pelo Brasil, que por conta do clima bastante favorável nesses últimos meses, está andando de vento em popa, está quase finalizada em boa parte do Brasil. Em Mato Grosso do Sul não é diferente. A ProSoja local informou que até a última sexta-feira, quase toda a área prevista já havia sido semeada. De olho na tela, com as informações atualizadas, então, a gente vê que na região central de Mato Grosso do Sul, os municípios que já concluíram o plantio são Bandeirantes, Campo Grande, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Sidrolândia e Terenos. Até a última sexta-feira, a ProSoja local informa que 98,1% da área prevista já havia sido semeada. Lembrando que Mato Grosso do Sul deve cultivar ao todo neste ciclo 2.840.000 hectares com oleaginosa. E na região sul do estado, 15 municípios também já haviam praticamente encerrado o plantio da soja. Você confere comigo na sua tela, que são os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Carapó, Coronel Sapucaia, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Laguna, Carapã, Mundo Novo, Sete Quedas e Vicentina. Na região como todo, a média das áreas cultivadas atingiu um percentual de 98,1%.
Vamos agora aos números da região norte de Mato Grosso do Sul. Até a última sexta, quase 96% da previsão já havia sido concluída. Olha, os municípios dessa região norte que estão quase finalizando a semeadura são Alcinópolis, Costa Rica e Coxim. Lembrando que ao todo, Mato Grosso do Sul já soma 98,1% de toda a área prevista para ser semeada. O clima em Mato Grosso do Sul também foi bastante favorável à semeadura neste início de novo ciclo. Choveu na hora certa, com isso os produtores puderam entrar nos campos logo assim que o período do vazio sanitário da soja encerrou. Com isso, Mato Grosso do Sul e o Brasil inteiro praticamente já tem o ritmo mais ágil do plantio de soja da história. E voltamos a falar sobre soja aqui no Agricultura BR. Você confere comigo os preços praticados nos principais portos brasileiros. Para a saca de 60 quilos da soja, nós começamos pelo Porto de Santos, que você vê aí na sua tela. Está sendo negociada a saca nesta quarta-feira a R$ 87,00, mesmo valor negociado no Porto de Paranaguá, R$ 87,00. Vamos agora aos números da soja na Bolsa de Chicago. Atenção para o mercado internacional, que tem tido bastante oscilação nesses últimos dias em torno das discussões acerca da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Essa pressão mundial já vinha derrubando bastante os valores da oleaginosa há algum tempo na Bolsa Internacional. Na última sexta-feira, só relembrando, o mercado chegou a reagir bem com a expectativa de uma possível conversa no fim de semana, mas que não teve um resultado positivo. E com isso, a semana abria com queda mais uma vez em Chicago. A gente acompanha como estão os negócios hoje. Queda mais uma vez para a soja em Chicago, veja só. Contratos com vencimento em janeiro vêm a $8,80 por bushel. Negócios para março do ano que vem, $8,94 mais 2. Vencimento de maio vem a $9,06 mais 6 por bushel, enquanto julho negocia a soja em Chicago a $9,19 mais 4. Voltamos a falar sobre o Brasil agora, porque a atenção dos produtores está para o clima. Soja já está no campo em boa parte do país e resta saber se a chuva vai garantir essa boa germinação. Vamos até São Paulo falar então com a Juliana Rezende, que tem informações para a gente. Juliana, boa tarde para você. Como que fica o clima então daqui para frente para as regiões produtoras de soja do Brasil? Olá, Juliana, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva mais concentrada e ganhando intensidade durante as próximas semanas em áreas produtoras de soja do Sudeste, Centro-Oeste. Região do Mato Piba também deve receber muita chuva no decorrer dos próximos períodos. Agora, a situação de umidade do solo segue bastante elevada no Centro-Norte do país. Isso porque nas áreas mais ao sul tivemos períodos de tempo mais seco, a umidade do solo caiu um pouco por lá. Então, em áreas produtoras da parte central, principalmente nas áreas em rosa do mapa, o cenário principalmente para o aumento de risco para doenças fúngicas. Esse é o principal risco, porque tem previsão de chuva ainda ganhando intensidade nessas áreas onde o solo já segue com bastante umidade. Nesses próximos dias, até o dia 26 de novembro, tem previsão de chuva ainda bastante espalhada no país, região sul, extremo sul brasileiro, chuvas fracas, pancadas bastante isoladas, mas nas demais áreas, chuva ainda bastante expressiva, tanto que os acumulados variam de 50 até 70 milímetros entre Sudeste, Paraná, região Centro-Oeste, grande parte da região Norte, Tocantins e em pontos da região do Mato Piba. Esse cenário, essa chuva, então, ainda vai ganhar mais intensidade a partir dos próximos períodos. Aí sim, tem previsão de chuva migrando para as áreas mais ao norte do país, região Norte, Nordeste, norte do estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que vão ser as áreas mais afetadas com uma chuva mais intensa. Isso por conta dos ventos em altitude, que vão transportar muita umidade para a região, aumentar a formação de nuvens carregadas e potencializar essa chuva. É por isso que tem previsão ainda de acumulados que variam em torno de 50 até 70 milímetros. Aos poucos, a chuva perde intensidade entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas mais ao sul do Brasil.
E até pelo menos os primeiros dias do mês de dezembro, essa chuva toda ainda vai seguir continuando nas áreas mais ao norte do país. Então, até pelo menos a primeira semana de dezembro, chuva mais forte, região do Mato Piba, sudeste e região centro-oeste. O cenário ainda vai seguir com risco, principalmente para o alerta para doenças por conta do excesso de umidade do solo nas áreas mais ao norte do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que sistema eficiente garante manejo do arroz vermelho sem afetar a lavoura. Participe do Agricultura BR, nós voltamos já. E um dos desafios do agronegócio é aumentar a produtividade sem prejudicar as lavouras. E para aumentar a produtividade do arroz, a BASF criou um manejo eficiente sobre o arroz vermelho e também sobre as plantas daninhas. E para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com o Alim Bicalho, que ele é gerente de arroz da BASF na América Latina. Vamos conversar com ele? Boa tarde, Alim. Boa tarde, Carla. Qual a importância do manejo no cultivo do arroz? A cultura do arroz é uma cultura muito exigente, ela é uma cultura que depende muito de água e sol, né? Então é o seguinte, as áreas de arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina possuem alto índice de infestação de plantas daninhas. Essas plantas daninhas causam problemas na produtividade, chegando a perdas de mais de 35 sacas por hectare. Então, o produtor ele tem que adotar boas práticas de manejo para fazer o controle das ervas daninhas no cultivo do arroz. Bom, hoje em dia já existem ferramentas que o agricultor pode lançar a mão para ter acesso a um melhor manejo e controle do arroz. As principais pragas ervas daninhas do arroz são o arroz vermelho e o capim-arroz, são as principais. Então, o produtor ele precisa, primeiramente, para que ele possa fazer um bom manejo, comprar semente certificada. Tudo começa por uma boa escolha de uma semente, né? Já existem hoje variedades com alto teto produtivo, com mais de 10 mil quilos, 9 mil quilos por hectare. Então, ter acesso a uma semente certificada livre de sementes invasoras no meio é fundamental para que o produtor comece já com o pé direito na cultura do arroz. Então, existe hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma ampla gama de multiplicadores e provedores de semente, onde o agricultor já pode acessar essa semente, para que ele possa fazer um bom início de plantio. E essa semente, bom e interessante também, que ela já vem tratada, ou seja, já vem protegida aí para esse arranque inicial. Uma outra coisa muito importante nesse manejo é fazer uma boa dessecação da área, né? Fazer esse primeiro controle. Por quê? Porque geralmente as áreas adquiridas pelos produtores são áreas arrendadas. Então, essas áreas possivelmente tiveram pastejo, estavam com gado, com pastagem. Então, o agricultor, ao tomar posse dessa área, ele precisa fazer uma boa dessecação. Essa boa dessecação vai permitir que ele possa fazer controle de folhas largas e iniciar o controle de algumas ervas invasoras, algumas gramíneas. Tá? Bom, daí por diante, a BASF, no caso, ela recomenda o manejo do sistema Clearfield. Então, eu acho que é muito importante, primeiramente, mencionar o que é o sistema Clearfield, né? O sistema Clearfield, Carla, ele são sementes, né, resistentes à aplicação de um grupo de herbicidas, que nós chamamos de imidazolinonas. Esses herbicidas, essas plantas desenvolvidas juntamente com institutos de pesquisa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles possuem resistência à aplicação desse herbicida, que esse herbicida é o grupo do imidazolinonas. Ou seja, ao aplicar o herbicida sobre o cultivo, você controla a erva invasora, nesse caso, principalmente o arroz vermelho, não causando nenhum problema à planta. São plantas tolerantes. Então, o sistema Clearfield, ele veio para o mercado no ano de 2002, 2003, isso que a gente chama de primeira geração. Então, a partir de 2007, 2008, foram lançadas variedades com alta produtividade, mais de 10 mil quilos por hectare, né? E hoje o sistema continua funcionando. Nós acabamos de completar 15 anos, ele é amplamente divulgado e amplamente conhecido. Então, o produtor, ao fazer uso do sistema Clearfield, ele está garantindo um melhor manejo e produtividade dessas lavouras. Então,
um passo importante é escolher essas sementes que são resistentes à aplicação, esse grupo de variedades que é resistente à aplicação dos herbicidas imidazolinones, para que ele possa fazer uso do sistema Clearfield. O sistema Clearfield, então, ele é um herbicida, né, registrado para cultura, um germoplasma, uma planta desenvolvida, que possui resistência a esse grupo de herbicidas, né? Então, a nossa recomendação é que depois que o agricultor faça essa dessecação, ele comece as primeiras aplicações dos herbicidas no sistema Clearfield. Então, é feita uma primeira aplicação, os agricultores já conhecem essa primeira aplicação, é feita geralmente no ponto de agulha, 15 dias depois, uma segunda aplicação. E aí você depois faz o manejo da área com os outros herbicidas. É muito importante também que o produtor possa depois controlar os escapes e fazer o manejo da água, né? Isso é importantíssimo para ele poder conduzir a lavoura e continuar controlando depois, mais para frente, alguns problemas de doenças, como o brusone, que também o produtor costuma fazer. Então, assim, é fundamental esses passos iniciais para que ele possa, então, conseguir obter a produtividade desejada e a qualidade desse arroz. O que a gente costuma dizer, Carla, é o seguinte, que existia antes e o depois do sistema Clearfield, né? Então, nós tínhamos variedades no passado, antes do sistema Clearfield, que não controlavam o arroz vermelho, né, vamos dizer assim, patamares de 5.000, 5.500 quilos de arroz por hectare. Hoje nós estamos falando de variedades com teto produtivo em média de 7 a 7 toneladas e meio. Ou seja, o sistema Clearfield ajudou o agricultor a produzir mais, né? Em paralelo, há todo um trabalho, juntamente com a BASF, de parceiros, desenvolvedores de germoplasma, de plantas, que buscam esses tetos produtivos, né, associado a essas plantas que possuem resistência. Então, qual que é o padrão do consumidor brasileiro? O padrão do consumidor brasileiro ou da dona de casa é sempre comer um arroz soltinho, de qualidade. Então, é você chegar em casa, encontrar esse arroz solto na panela, né? E quando você for comer na janta, melhor ainda, que esteja mais solto. Então, o que acontece? Essa é a exigência. O produtor, ele busca esse tipo de variedade. Essas variedades entregam hoje teto produtivo de 7, 8 mil toneladas por hectare e, logicamente, o agricultor passa a ter mais lucratividade, a indústria aceita mais esse arroz para que ele possa, então, ofertar esse arroz de qualidade. Ou seja, já é comum hoje que o sistema Clearfield pode entregar mais produtividade para o agricultor. Hoje no Brasil se planta 1.300.000 hectares de arroz, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, na mesma área, nós estamos produzindo mais, né? Utilizando essas variedades mais produtivas, né? Eu não preciso ampliar as áreas para produzir mais. Então, produzindo mais nas mesmas áreas, adotando o quê? Práticas agronômicas, tecnologias, adubação, controle de erva daninha, controle de brusone, fazendo bom manejo da água no sistema, porque arroz é uma planta que depende de água, como eu comentei, e usando essas variedades com alto teto produtivo. Então, produzimos mais, com mais qualidade, na mesma área. Eu gostaria de deixar duas mensagens importantes para os agricultores, né, que são duas campanhas que a BASF vem desenvolvendo no Brasil para o arroz. E são campanhas desenvolvidas com seus parceiros, como o IRGA, EPAGRE, Embrapa, Associação de Produtores de Semente, a FEDEARROZ. Então é muito importante que essas duas campanhas a gente possa dar continuidade a elas. A primeira campanha é a campanha do uso legal de sementes, né? Fazer com que o produtor possa ter acesso e possa utilizar sementes certificadas. Essa semente certificada vai garantir uma semente livre de ervas invasoras, livre de arroz vermelho, livre de capim-arroz, que são pragas que vêm dentro do processo. Então, já existe uma ampla multiplicadores de sementes no Brasil, apoiados pela BASF, por essas associações que eu estou comentando, que disponibiliza essas sementes certificadas, que é, como eu comentei, o primeiro passo. A segunda campanha, muito importante, que a gente vem desenvolvendo também com essas associações, é os 7 passos contra o arroz daninho, né? Que é justamente fazer com que o produtor possa lançar mão de alternativas práticas, fáceis, e que garantam essa produção com base em ter essa semente certificada. Então, primeiro passo, como eu comentei, semente certificada. Segundo passo,
o uso de produtos registrados, né, para a cultura. Hoje existe uma gama de produtos, inclusive a BASF fornece esses produtos quase que especificamente para essas culturas, para a cultura do arroz, e amplamente testado, né, e com eficiência. Terceiro, a disponibilidade da água no cultivo, no momento correto, e não deixar faltar água. Quarto passo é o controle dos escapes, Carla. Isso é muito importante. Depois que ele começar a fazer os primeiros controles, é muito importante ele monitorar as áreas para ver se escapou alguma coisa, se houve, durante a aplicação dos herbicidas, alguma planta daninha, algum terreno não foi aplicado. Então é normal aparecer esses escapes, onde ele pode chegar lá, fazer o controle, ou mesmo arrancar essas plantas, para garantir a continuidade. O quinto passo, de suma importância, é rotacionar o programa e rotacionar produtos alternativos, de modo de ação alternativos. Isso vai garantir que, com o passar do tempo, a gente não tenha resistência à aplicação desses herbicidas. Então, nós não recomendamos que seja feita aplicações sequenciais desses herbicidas, porque isso pode elevar o nível de resistência e a gente perder essas ferramentas no curto prazo. O sexto passo, muito importante, é limpar máquinas, canais, estradas, evitar essa manipulação dessas máquinas que tenha contaminação dessas sementes ou ervas daninhas invasoras que pode contaminar a sua área. E por fim, e não muito importante, um passo interessante, Carla, é consultar sempre um técnico. Hoje o arroz no Brasil é uma cultura muito tecnificada, tem assistência técnica, tem presença de bons técnicos, tem a própria BASF com seus técnicos no campo, outras companhias com técnicos, então é muito importante consultar os técnicos nessa área. Nós, da BASF, nós consideramos o arroz uma especialidade. E o Brasil ainda vai crescer muito em qualidade de arroz, com novas ferramentas que estão para vir para o futuro. Inclusive, nós fazemos parte disso. Obrigada, Aline. Eu conversei agora com o gerente de marketing de arroz da BASF da América Latina, Aline Bicalho, sobre o manejo eficiente do arroz e outras plantas daninhas mais preocupantes. Veja ainda hoje, Show Rural Copavel e Campo Grande Expo firmam parceria para 2019. E você vê também nesta edição do Agricultura BR que a produção de grãos orgânicos está em expansão no Brasil. Voltamos agora com a Agricultura BR e destacamos agora um assunto bem pertinente para os produtores de citros do Brasil. O Instituto Agronômico do Centro de Citricultura Silvio Moreira descobriram uma molécula que é utilizada na saúde humana, que pode ser usada nas lavouras para evitar perdas, principalmente para as lavouras de citros. E é por isso que eu converso agora com a Alessandra Alves, ela que é pesquisadora do Instituto Agronômico. Vamos conversar com ela. Boa tarde, Alessandra. Fala pra gente mais sobre isso. Boa tarde, Carla. Então, a ideia de usar essa molécula veio já há um tempo atrás com o projeto Genoma da Xylella fastidiosa. Não sei se você vai lembrar, mas essa bactéria foi a primeira bactéria que causa doença em planta que teve seu genoma sequenciado no mundo e foi feito por pesquisadores brasileiros com o apoio da FAPESP. Então, nós começamos a estudar os genes dessa bactéria e como que essa bactéria causava doença nas plantas. Então, para nossa surpresa, nós vimos que a forma que essa bactéria causava doença nas plantas era uma forma muito parecida com bactérias que causam doença em seres humanos, principalmente aquelas bactérias que causam doenças respiratórias. Porque nas doenças respiratórias, essas bactérias bloqueiam as vias respiratórias, no caso das bactérias que causam doença em humanos. E a Xylella fastidiosa, que causa doença nas plantas, elas bloqueiam o que a gente chama de vasos condutores, que é o xilema. São vasos que as plantas têm, que carregam água e nutrientes da raiz até a parte aérea. E essa bactéria bloqueia esses vasos. E o mecanismo que ela bloqueia os vasos é um mecanismo muito parecido com essas bactérias que causam as doenças respiratórias nos seres humanos. Então, o que foi legal é o seguinte, é que a gente começou a pesquisar o que era usado, então, em seres humanos, que a gente pudesse também utilizar na agricultura. Por quê?
Porque nem tudo que é utilizado para os seres humanos pode ser usado na agricultura. Por exemplo, antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico ele é muito caro e também ele pode contaminar outras bactérias. Ele não é uma molécula que a gente chama assim, uma molécula sustentável, né? Então não dá para colocar na agricultura antibióticos. E aí a gente achou essa molécula que é o N-acetilcisteína, que essa molécula a gente chama ela de NAC. Ela nada mais é do que um análogo de uma cisteína. E o que é a cisteína? A cisteína é um aminoácido, que é um aminoácido, ele é importante para a produção das nossas proteínas, ele é bom para a saúde. Tanto é que no Brasil a gente usa muito o N-acetilcisteína para desbloquear essas bactérias que entopem as vias respiratórias, mas fora do país, e até mesmo aqui no Brasil, em farmácia de manipulação, a gente acha essa molécula vendida como suplemento alimentar, porque ela diminui o estresse oxidativo, então ela é boa para a saúde. Mas nas bactérias, como que elas atuam? Elas atuam da seguinte forma: as bactérias, quando elas estão nas vias respiratórias, elas aderem uma na outra, elas ficam bem grudadinhas e formam uma estrutura que a gente chama de biofilme, que nada mais é do que um agregado bacteriano. E esse agregado é que causa infecção. E o N-acetilcisteína, por ser parecido com a cisteína, mas não é um análogo, ele acaba interferindo nessa adesão, porque ele troca com a cisteína, porque precisa dessa cisteína para a bactéria aderir. E aí o N-acetilcisteína entra no lugar da cisteína e faz com que as bactérias se desagreguem. E aí, quando elas desagregam, elas são eliminadas. Elas acabam sendo eliminadas pelo sistema imune, no caso dos seres humanos, e pelas plantas, ela acaba restaurando o fluxo de água e nutrientes da raiz para a parte aérea. E aí acaba que o sintoma da planta começa a diminuir os sintomas da doença. Inicialmente, nós vimos em citros para a Xylella fastidiosa, que causava o amarelinho. Depois, quando a gente começou a estudar em outras bactérias que também causam doença em plantas, nós vimos que esse biofilme que as bactérias produzem, ela é muito parecida em várias outras bactérias que causam doença em planta. E aí nós começamos a testar com o cancro cítrico, com a bactéria Xanthomonas citrica, que causa o cancro cítrico. Essa bactéria ela também forma um agregado, só que ela forma em cima da folha das plantas de citros. E aí, a hora que a gente coloca o N-acetilcisteína, ela desmancha esse biofilme e, além disso, o N-acetilcisteína ela tem uma propriedade antibacteriana, ela também mata as células bacterianas. E com isso diminui significativamente as doenças. Depois disso, uma pós-doc que trabalhava comigo, né, a Simone Pick, ela abriu uma startup com apoio da FAPESP, que se chama CIACamp, que é da ciência ao campo, o nome da startup. E aí ela começou a testar também essa molécula contra outras bactérias que causam doença em tomate, em batata, em outras hortaliças. E viu que também o NAC é capaz de diminuir essa população bacteriana, diminui o biofilme que ela forma nas plantas e também reduz a população bacteriana e, consequentemente, a doença. Mas essa parte que está ainda em tomate, nas hortaliças, está em andamento, mas a gente tem resultados parciais, né, preliminares, muito promissores para aplicação também nessas outras culturas. Quando a gente começou a testar o NAC no campo, inicialmente foi com plantas de citros, né, que tinham o sintoma da CVC, causada pela Xylella. No campo, a gente também aplicou o NAC em plantas que não tinham sintoma nenhum, para ver se essa molécula não ia ter algum efeito fitotóxico nas plantas. Então, a gente também tinha que ter o nosso controle, ou seja, plantas sem doenças, com a presença do NAC. E, para nossa surpresa, as plantas tiveram um aumento de produtividade muito superior, né, do que as plantas que também não tinham a doença e não estavam sendo tratadas com o NAC. E aí a gente viu, nossa, então quer dizer que essas plantas não tinham doença alguma e mesmo assim aumentou a produtividade. Então isso mostrava para a gente que o NAC tinha outro efeito na planta, efeito benéfico na planta, que não apenas o de reduzir a população bacteriana. Foi aí que a gente foi estudar o efeito dessa molécula nos seres humanos. E vimos que existem vários trabalhos científicos, que mostram que nos seres humanos essa molécula tem um efeito muito benéfico na redução que a gente chama de radicais livres. Radicais livres são moléculas
que não são boas, né, para os seres humanos. Na verdade, são moléculas que causam muitas doenças nos seres humanos quando aumenta esses radicais livres. E o NAC é capaz de reduzir esses radicais. Por isso que o NAC também é vendido como suplemento alimentar, porque ele reduz esses radicais livres e melhora a performance no ser humano, né? E aí a gente começou, Carla, a fazer outros estudos nas plantas para ver se o NAC também poderia reduzir esses radicais livres nas plantas, porque esses radicais livres também são produzidos nos vegetais. E vimos que sim, que as plantas tratadas com NAC reduzem os radicais livres das plantas e com isso a planta fica, digamos assim, mais saudável para poder produzir mais, ela fica com mais energia e aí acaba melhorando a produtividade dela em decorrência da melhoria da performance que o NAC proporciona às plantas por conta da redução do estresse oxidativo que as plantas têm. Atualmente tem essa startup que eu falei para você, que é a Ciacamp. Essa startup ela está sendo incubada aqui dentro do Centro de Citricultura, que fica em Cordeirópolis. Como é que está funcionando hoje? A Ciacamp já tem 2 produtos, mas esses produtos ainda estão em fase de teste, tá? Então, o que pode acontecer? Se o produtor tiver interesse em testar esse produto na fazenda dele ou na produção dele, né, no sítio, onde ele tiver interesse em testar, ele pode entrar em contato com o pessoal da Ciacamp e eles vão conversar para tentar fazer um projeto em colaboração e ver a viabilidade da execução desse projeto e assim testa nas condições que esse produtor tiver interesse em testar. A Ciacamp, como eu falei para você, que é essa empresa que ela está incubada, né, ainda, ela tem o apoio da FAPESP, ela está na fase 2 do PIB. Então, o que é essa fase 2? É a fase de teste. E pelos resultados que estão sendo bem promissores, a ideia é que a partir do ano que vem, ele entre na fase 3 do PIP e aí sim começa a ter produtos disponíveis para venda para o produtor, né, para os interessados. Mas, por enquanto, esses produtos estão ainda em fase de teste, mas que já pode ser feito projeto junto com a Ciacamp para, então, fazer esses testes a nível de campo. A Ciacamp também está aberta para investidores, para que a empresa possa, então, aumentar e que esse produto possa chegar o mais breve possível na mão dos mais interessados, porque o que é legal, Carla, desse nosso trabalho é que é um trabalho científico, tá? A gente tem vários resultados que mostram, resultados comprovados cientificamente do potencial dessa molécula, porque ela é uma molécula sustentável, ou seja, ela não faz mal para o ambiente, não faz mal para o ser humano, tanto é que ela é vendida como suplemento alimentar. Então, é um outro caminho de produtos que pode ser utilizado na agricultura, para que a gente tenha uma sustentabilidade cada vez melhor da produção agrícola aqui no Brasil. Muito obrigada, Alessandra. Conversei com a Alessandra, que é do Instituto Agronômico, que está descobrindo uma nova molécula para ajudar no campo. Então, Ju, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente responde mais um telespectador, né? É isso mesmo, a gente traz a previsão do tempo para a região norte de Minas Gerais, então se você está por aí, fique atento, daqui a pouco tem este destaque com a Somar Meteorologia. Até já! O agronegócio brasileiro já é um grande motor da nossa economia. Responde individualmente por 1/4 do PIB do Brasil. Se não fossem os entraves logísticos, essa contribuição poderia ser ainda maior. E frente a esse desafio, o governo federal, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o programa AgroMais. E quem responde pra gente, quem fala pra gente sobre este programa é o Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação.
São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. E atenção agora, você que mandou mensagem para a gente, chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E a participação de hoje vem lá do Sudeste de Minas Gerais. Vamos ver quem participa aqui conosco. É o Lúcio Ribeiro, do município de Varzelândia. Ele diz: boa tarde, trabalho na Emater e a pergunta que o pessoal mais me faz é quando vai chover. Gostaria de saber se a previsão do tempo para o norte de Minas nos próximos 90 dias. Lúcio, que bacana receber a sua mensagem. Muito obrigada pela participação. Bom, é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber quando vai chover. Quem responde para a gente é a Juliana. Juliana, com você. Respondendo a dúvida do telespectador, então, de Varzelândia, do norte de Minas Gerais, que quer saber como que ficam as condições de tempo no decorrer dos próximos 3 meses. Olha, a tendência de chuva frequente, principalmente agora nesses próximos dias. A gente vai ter muita instabilidade atuando no norte de Minas Gerais e vai trazer, então, essas pancadas mais expressivas com acumulados de 30 a 50 milímetros ainda durante o mês de novembro. Entre novembro e dezembro, a chuva vai ganhar ainda mais intensidade. Então, na virada do mês, as chuvas vão ganhar força na região norte de Minas Gerais. Os acumulados vão seguir bastante elevados. Vamos ter instabilidades, então, frequentes na região. E até pelo menos o comecinho do mês de dezembro, a chuva vai se tornar ainda mais intensa na região. E durante a primeira quinzena do mês de dezembro, vamos ter fortes pancadas de chuva em todo o norte de Minas Gerais. Esse cenário só deve apresentar alguma mudança a partir da segunda quinzena de dezembro. As chuvas devem enfraquecer, vamos voltar a ter períodos de tempo seco nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, mas aí o mês de janeiro já deve começar com mudanças. Chuvas mais frequentes devem marcar a primeira quinzena do mês de janeiro. E aí a gente volta a ter alguns períodos de tempo mais seco na segunda metade de janeiro e também no decorrer do comecinho do mês de fevereiro. Então, no decorrer dos próximos meses, vamos ter uma certa irregularidade na chuva na região sudeste, principalmente norte de Minas Gerais, com períodos de tempo mais seco na segunda quinzena de dezembro, segunda quinzena do mês de janeiro e até o comecinho do mês de fevereiro. Entre esses episódios de tempo mais seco, a chuva deve se tornar um pouco mais frequente, com pancadas fortes e volumosas, como é normal para esta época do ano na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Ju. Obrigada por enquanto, então. E de 16 a 18 de janeiro, em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul, será realizada o Showtech 2019. Várias entidades ligadas ao agronegócio participarão do evento. E o repórter José Cunha conversou com Alex Meloto, da Fundação MS, que falou sobre as novidades que serão apresentadas por lá. O Showtech 2019 vem aí, e para falar das tecnologias e inovações que serão apresentadas na feira, eu converso com o diretor executivo da Fundação MS, Alex Meloto. Alex, como é que estão os preparativos para a feira? Bom, o Showtech é uma feira que começa a ser organizada no encerramento da anterior. Então, desde fevereiro desse ano, a gente já começa a pensar na campanha, na parte visual da feira. E em agosto e a partir de setembro, a gente já começa os plantios. Então, 80% mais ou menos da área que vai ser mostrada na feira, dos plots demonstrativos, como nós chamamos, já estão todos plantados. Então, a gente pode dizer que a feira já está quase pronta. E todo ano o Showtech traz inovações. O que nós teremos aqui para 2019? A marca registrada do Showtech é a programação técnico-científica, e em 2019 não vai ser diferente. Nós trouxemos uma grade de palestras extremamente robusta, com vários pesquisadores e palestrantes de fora.
Então, nós teremos grandes nomes falando de problemas do setor agropecuário. A programação foi montada baseada nos principais desafios da roça, como a gente costuma dizer. Além disso, muitas tecnologias, inclusive muitas das que serão faladas, estarão no campo. Nós teremos o nosso Guia das Altas Produtividades, que é um espaço em que o produtor rural poderá ver em campo, ver ao vivo, ver em loco a tecnologia acontecendo. Teremos neste guia uma trincheira com 20 metros de comprimento, com várias espécies, uma parte do solo compactado, uma parte não compactado. Vamos falar de química, física e biologia da raiz para baixo. A pecuária também vai ter espaço na feira, né? Como é que vai funcionar isso lá? Muito bem lembrado. O espaço pecuária já está confirmado, já está montado. Nós teremos atrações culturais dentro do espaço pecuário, expositores com diferentes raças de gado bovino. Teremos pastoreio com cães, empresas de pecuária. Não podia ser diferente. Maracaju é o berço da integração, então pecuária, presença garantida no Showtech 2019. Obrigado pelas informações, Alex. Então é isso, a feira acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. José Cunha para o SBA. Veja ainda nessa edição que o tomate é a hortaliça que teve a maior alta em outubro no Brasil. Continue participando aqui com a gente, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela, é o 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta com mais uma participação de você, telespectador, no quadro Agricultura BR Responde. E essa participação vem lá do Nordeste, é da Bahia. Veja comigo, é o William Dutra, de Condeúba, município do interior da Bahia. Ele diz: boa tarde, William. Gostaria de saber quais são as próximas previsões para a minha cidade, Juliana. Vamos saber então como fica o clima em Condeúba, na Bahia, com a Juliana Rezende. Responde para o William, para todos da região, Juliana, por favor. Respondendo o William da região de Condeúba, na Bahia, que quer saber como que ficam as condições de tempo. Olha, vem muita chuva por aí. As instabilidades vão migrar cada vez mais para o estado da Bahia. E aí aquele período de irregularidade de chuva e pancadas de fraca intensidade acaba chegando ao fim. Nesses próximos dias, a expectativa já é de chuva na região. Ainda não é uma chuva tão volumosa, são pancadas ainda mais fracas, mas que já começam a avançar pela região de Condeúba, região central da Bahia, até o dia 26 de novembro, acumulados de até 30 milímetros. Mas é a partir da semana seguinte que aí sim a chuva ganha mais intensidade. Volta a chover em forma até de temporais no interior da Bahia. A região de Condeúba também vai ser afetada por conta das fortes pancadas de chuva a partir já do dia 27 de novembro. Acumulados em torno de 70 milímetros somente nesta semana. E aí o cenário de chuva forte no comecinho do mês de dezembro também. Essa chuva vai seguir intensa, vai seguir ganhando ainda mais intensidade nos primeiros dias do mês de dezembro. Primeira semana então de dezembro de chuva volumosa em grande parte do interior da Bahia, região de Condeúba também. Então tem muita chuva chegando por aí. Nesses próximos dias, ainda nessa semana, a chuva ainda deve ganhar um pouquinho mais de intensidade, mas é na semana seguinte que a chuva vem com força, de forma pesada na região de Condeúba e deve também se tornar cada vez mais frequente na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. E agora, por aqui, nós destacamos o Hortifruti. Nesta terça-feira, a Conab divulgou o 11º levantamento ProHort, que mostra que o tomate foi a hortaliça que mais apresentou aumento em todas as ceasas analisadas pela Conab. Você confere comigo na sua tela os dados que a Conab trouxe sobre o preço do tomate, que a maior alta foi em Vitória do Espírito Santo, uma alta de 145% em outubro, com comparação ao mês de setembro. Na sequência, a maior alta foi em Goiânia, Goiás, de 127%, com o quilo do tomate sendo vendido a R$ 2,85. No próximo item, você vê aí, o maior aumento foi de 105% para Belo Horizonte, com o tomate sendo vendido a R$ 2,34 no último mês. Em Vitória, você vê que a maior alta estava sendo vendido o preço do quilo do tomate a R$ 3,74.
De acordo com esse boletim do ProHort, outra hortaliça que teve um outubro de bastante alta foi a cebola, que subiu em quase todas as praças do país. Em apenas 2 localidades, ela registrou queda. São elas na sua tela: Goiânia, em Goiás, onde foi negociada a R$ 1,00 por quilo, registrando uma baixa de 8,20% na comparação com o mês anterior, e em Fortaleza, no Ceará, onde o quilo da cebola foi negociado em outubro por R$ 1,58, indicando baixa de 0,68%. E é hora de mais um rápido intervalo aqui no Agricultura BR. Nós voltamos já com mais informações para você. A produção de grãos orgânicos cresce cerca de 40% ao ano no Brasil, segundo a Embrapa. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um pesquisador sobre o assunto. Produzir de maneira sustentável nos dias atuais já é possível. Eu estou com o pesquisador da Embrapa Pantanal, Alberto Faiden, que explica como que é possível o produtor fazer essa prática na propriedade rural. Já existem várias experiências ocorrendo no Brasil, principalmente nos estados do Paraná. Nós temos alguns agricultores aqui do Mato Grosso do Sul que estão no início do processo de transição. E nós queremos aprofundar isso porque isso é um mercado muito grande que está em expansão a nível mundial. Há uma demanda muito forte, tanto por milho, quanto por soja, quanto por arroz, quanto por trigo orgânicos. Tanto demanda interna como demanda externa que está sendo reprimida pela falta de produtos. O consumidor, ele cobra isso, né, pesquisador? E aí o produtor, o agricultor, ele tem que se adaptar. Sim, tem que se adaptar nesse momento, e é um mercado que está em franca expansão, cerca de 30% a 40% ao ano, não cresce mais porque não tem produto. Nós estamos tendo alguns problemas hoje em dia, ou talvez a maior dificuldade que os agricultores que estão trabalhando com orgânicos têm hoje é a contaminação por deriva de agrotóxicos externos e, no caso do milho, por deriva de pólen transgênico, porque se for detectado qualquer tipo de contaminação, mesmo que não seja feita pelo agricultor que produz, o produto é desqualificado como orgânico. Muito obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. E será realizado nesta sexta-feira em São Paulo o encontro de analistas da Scott Consultoria, com parceria aqui pelo Canal do Boi. E quem faz para a gente o convite é o Cidis Torres, o diretor da Scott Consultoria. Confira. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em 2 blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Zilberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo Novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo, teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezendo, do CPE e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019 e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. E esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um forte abraço para você. Obrigada, Ju. Obrigada também, Carla. Obrigada a você por estar esse tempo aqui conosco. Uma boa tarde. E a gente se despede de vocês hoje com imagens ao vivo do Espaço Gourmet do Centro de TV do SBA, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que traz para você imagens de uma parceria que está sendo firmada hoje entre Campo Grande Expo e Show Rural a respeito das atividades no ano de 2019.
Você fica então com o restante da programação do Canal do Boi e nós voltamos a nos falar em breve. Grande abraço!